Para começarmos a falar sobre os livros sagrados no hinduísmo, nós temos que falar dos Vedas. Os Vedas podem ser traduzidos como verdades ou conhecimentos. Segundo a tradição, eles são compostos por hinos que foram ouvidos ou vistos pelos rishis. A palavra rishis significa vidente ou profeta, e foi através deles que os Vedas foram escritos. Eles não são os inventores dos Vedas, apenas o instrumento de descoberta. Os Vedas são considerados a biblioteca mais antiga do mundo. Os Vedas se dividem em 4 grandes livros: o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Cada um deles tem mais 4 divisões. Primeiro, os hinos, chamado de Mantra Samhitas, os Brahmanas, que são as explanações dos mantras e dos rituais, os Aranyakas e os Upanishads. Essa divisão de 4 em 4 ela não é aleatória. Ela é para satisfazer os 4 estágios da vida do homem. A essência dos Vedas prega que o homem deve aprender a diferenciar o que é permanente, como o ser ou a alma, que chamamos de Atman, e o que é impermanente. Desse jeito, os nomes e as formas são ilusões. Ele também ensina que devemos partilhar tudo o que temos com os outros, seja o seu conhecimento, seja os seus atributos físicos, seja os seus atributos espirituais ou morais. Além disso, ele também ensina que não existem diferenças entre os seres. Todos são iguais e todos devem ser amados como se ama a si mesmo. Os pensamentos sexuais e corporais devem ser eliminados, pois o Atman, a nossa alma individual, ela é assexuada. O épico Ramayana conta a história do herói Rama, que após se casar com sua mulher Sita, precisa resgatá-la do demônio Ravana, com a ajuda de Hanuman, um deus macaco, em sua jornada cheia de simbolismo e detalhes. Esse épico da literatura asiática possui mais de 24 mil versos. Tanto Rama quanto Sita, eles representam o arquétipo dos amantes que vencem todos os desafios para que o amor vença. Rama, ele assume o papel do herói e o ser solar central do épico, enquanto Sita representa o ser ilimitado, aquele que precisa ser alcançado. É a tradicional busca da princesa pelo herói, onde encontramos referência ao casamento alquímico. O demônio que a sequestra, Ravana, ele possui 10 cabeças. Ele representa todo o nosso ego arbitrário, tudo que precisa ser vencido, a nossa ignorância que precisa ser iluminada. A princesa Sita é levada para uma floresta escura, que representa o inconsciente, de onde devemos buscar o que é essencial para a nossa vida. Com a ajuda do deus macaco Hanuman, que representa a força vital do herói, que move o herói, Rama consegue derrotar o demônio, resgatar a princesa e, ao ficar com ela, ele é coroado como um rei da região. E assim se realiza o casamento alquímico. Um outro simbolismo bem interessante no Ramayana acontece na luta entre Ravana e Rama. Enquanto Rama tentava cortar as 10 cabeças de Ravana, 2 novas cresciam no lugar. Quando ele usou a arma de Brahma, a Brahmastra, para atingir Ravana no coração, ele conseguiu fazer com que Ravana morresse em moksha, ou seja, a iluminação. Dessa forma, o texto mostra que devemos enfrentar nossos defeitos, vícios e ilusões diretamente atingindo-os no coração e alcançando a iluminação. Lá na Índia, o Ramayana é encenado em diversas regiões, patrocinado por associações de bairro. Os participantes, os vizinhos ali daquela região, mostram seu talento interpretando o seu modo, Rama e os demais personagens. O ponto principal, o culminante, é quando uma imagem do demônio gigante Ravana, feito de papel machê, é queimado em praça pública. O Mahabharata é considerado o maior épico do mundo. Ele é dividido em 18 livros e tem quase 2 milhões de palavras. Ele é um verdadeiro manual de psicologia evolutivo de um ser humano. A obra discute o Trivarga, ou as 3 metas da vida humana: o Kama, ou o desfrute sensorial, o Artha, ou o desenvolvimento econômico, e o Dharma.
ele ainda trata da libertação do ciclo de Trivarga e a saída do Samsara, através da iluminação que traz o Moksha. O Mahabharata tem em seu conteúdo a reunião de várias histórias e ensinamentos contadas de mestres para discípulos, sobre uma época de guerras, sendo que o foco principal dele é a Batalha de Kurukshetra, uma guerra entre dois ramos da mesma família pela posse de um reino. A parte mais importante dessa história é o Bhagavad Gita, onde o guerreiro Arjuna se sente impedido de lutar por questões éticas, pois no outro lado do campo de batalha estão muitos dos seus familiares. Ele então é aconselhado pelo mensageiro que está em sua viga, que é Krishna, a encarnação do Deus Vishnu. Esses conselhos são, na verdade, toda a essência do Gita. Krishna ele ensina a Arjuna sobre o conceito de autorrealização, de cumprir o seu destino ou o seu dharma. Como Arjuna era da classe, da casta dos guerreiros, ele deve lutar e cumprir sua função, pois o corpo é mortal, mas a alma, Atman, é imortal. Essa é uma passagem que ilustra isso. Ó Arjuna, como pode uma pessoa que pensa que o espírito é indestrutível, eterno, não nascido e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém seja morto? O texto todo do Gita é uma metáfora sobre as nossas lutas internas entre os nossos exércitos da verdade e os da ilusão. Essa batalha faz parte da natureza humana e mostra que dentro de nós há um conjunto de personas que têm desejos, opiniões e emoções muito próprias. Mas o que mais importa é que nós não somos essas características. Nós somos o caminho que trilhamos baseados em nossa natureza, na nossa essência. Esse livro, o Gita, ele acabou se tornando um clássico que influenciou muitas correntes espiritualistas pelo mundo todo. Como acontece com a maioria das religiões, há dois níveis de compreensão dos textos sagrados. E o mesmo acontece com o hinduísmo. No nível mais profundo, os Upanishads foram escritos. Com ele, gurus iniciavam aprendizes em seus mistérios e apresentavam aquele conceito de Brahman que falamos, uma realidade absoluta que só pode ser conhecida por meio de certas práticas e ações corretas no dia a dia. O conceito de Dharma, ou a função de cada um, ela é tão importante no dia a dia do hindu que eles inclusive dividiram a própria sociedade deles em 4 grupos, todos baseados nos textos dos Vedas, que relatam que o corpo do ser humano primordial, que chamava Purusha, é sacrificado e dividido, criando assim as 4 classes ou 4 Varnas, que são os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras. Os Brahmanes são os membros da classe sacerdotal e foram criados a partir da boca. Os Kshatriyas formam a classe militar ou administrativa e foram criados dos braços. Já os Vaishyas são membros da classe dos comerciantes e foram criados das coxas. E os Sudras são os trabalhadores que foram criados dos pés. Essas 4 classes ou varnas são interdependentes e suas atividades são essenciais. Suas funções refletem seu dharma, seu dever divino, e é entendido dessa forma. Existem ainda aqueles que estão fora do sistema, são os oprimidos, conhecidos como Dalits. Falando especificamente sobre o yoga, é no texto chamado Yoga Sutras, atribuído ao mestre Patanjali no século II a.C., que compõe o conjunto completo de técnicas. Essas técnicas conduzem à libertação espiritual, o moksha, e possuem 8 passos. O primeiro passo se chama Yama. Ele aborda os costumes e a moral, como não mentir ou não matar. O segundo é Niyama, ligado à observância pessoal, como o autoconhecimento, o intelecto, a sua alimentação. Já o terceiro é o Asana, que são aquelas posições psicofísicas muito praticadas em academias de yoga. O quarto é conhecido como Pranayama, e são os exercícios respiratórios. O quinto é o Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. O sexto é o Dharana, que é a concentração mental. O sétimo
é o dhyana, ou a meditação, e por fim, o samadhi, a libertação do ego e fusão com Brahman. Eram os gurus também que ensinavam seus aprendizes os sistemas de chakras e o despertar da Kundalini, hoje bastante utilizados em muitas vertentes espiritualistas aqui no Ocidente. Esses dois sistemas e práticas são tão importantes que vamos dedicar vídeos específicos para falar sobre eles. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que você tenha gostado. Aproveita para dar um curtir aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu! Mahabharata ele é considerado o maior épico do mundo. Ele é dividido em 18 livros e tem mais de 200 mil versos e 1 milhão e 800 milhões de milhões Não, cara, de 400 mil palavras. Tá errado. Discípulos sobre uma época em que eu conto tudo errado que eu falei. Vamos de novo, vamos ensinar certo. A gente faz 2 níveis de vídeo. Isso. Nível certo e o nível errado. A parte mais importante dessa história é o Bhagavad Gita. Influência 100%. Hã? Influência 100%. 100%. A parte mais importante dessa história é o Bhagavad. Eu sempre falo Bhagavad, não Bhagavad. Minhas Bhagavad. A parte mais importante dessa história é o Bhagavad Gita. Vai de novo, vai. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita.